Então eu fui buscar na Bíblia exemplos de conquistas, exemplos de homens de Deus que conquistaram coisas, que conquistaram objetivos que Deus deu para eles. E a primeira pessoa que me veio à mente, que é na verdade assim um dos exemplos de líder que eu tenho depois de Jesus, é Moisés. Eu gosto demais da vida de Moisés. E aí eu fui estudando a vida de Moisés e depois a vida de Josué. E Moisés, ele é interessante que Moisés ele teve uma proximidade, uma intimidade com Deus muito grande. E ele, na sua trajetória toda, nós podemos elencar aí, que eu consegui abstrair ali da vida de Moisés, 5 grandes conquistas. Mas as conquistas de Moisés foram conquistas espirituais, conquistas eternas, que a gente pode dizer assim. Já Josué teve conquistas na terra. Josué teve conquistas palpáveis, né, que não são espirituais, são conquistas físicas, materiais. E estudando a vida de Josué, existem alguns princípios que fizeram com que Josué fosse um grande conquistador. Para vocês terem uma ideia, Josué ele assumiu a liderança depois da morte de Moisés já com 85 anos de idade e ele morreu com 110. Então ele teve aí 25 anos de liderança sobre o povo e ficou sob a incumbência dele conquistar a terra prometida. Porque Deus prometeu a terra, os levou até a terra, mas cabia a eles conquistarem a terra. E Josué foi levantado para isso. Então, com 85 anos, Josué iniciou essa jornada de conquista da terra prometida. Eu creio que no nosso meio, como eu sou mais velho, não tem ninguém com 85 anos, amém? Então, ainda dá tempo de todo mundo conquistar um monte de coisa que nem Josué conquistou. Josué, nesses 25 anos de vida à frente do povo, ele conquistou 31 reinos. Ele batalhou contra 31 reis e conquistou 31 reinos. E é interessante que lá pelo capítulo 13 ou 14 do livro de Josué, Deus ainda fala para ele assim: Josué, tinha muito mais para conquistar. Ainda tem muito mais para conquistar. E quem vem depois de você vai ter mais coisa para conquistar. E Deus fala para ele ainda o que é que ainda tem que conquistar. Mesmo ele já tendo conquistado 31 reinos. E então a gente vê que na jornada de Josué, como um homem de Deus, como um conquistador, eu listei aqui algumas coisas que são fundamentais para que a gente consiga conquistar as coisas. Eu creio que todos nós temos objetivos, todos nós temos promessas de Deus, e nós temos que estar debaixo da direção de Deus, para que essas conquistas sejam executadas e que a gente possa realmente tomar posse. Eu falei no início de Moisés, semana que vem eu vou falar sobre as 5 conquistas eternas de Moisés, as 5 conquistas espirituais de Moisés. Mas hoje especificamente, eu quero falar sobre os princípios que levaram Josué a 31 conquistas. Então, o primeiro deles está se você tiver a sua Bíblia aí, está em Josué 1, logo no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, primeira coisa, Deus falou com ele. E Deus falou para ele passar o Jordão, que então eles estavam acampados antes do Jordão, e depois do Jordão estava Canaã, que era a terra prometida. E passar o Jordão parece que é uma coisa fácil, né? Passar o rio. Você imagina atravessar um rio com quase 3 milhões de pessoas, liderando 3 milhões de pessoas.
Então a gente vê aqui que a primeira coisa é que Josué, ele ouviu a voz de Deus. E Deus falou: atravessa, porque eu vou com vocês para essa terra. Josué, quando saiu do Egito, ele tinha cerca de 40 a 45 anos. E tudo leva a crer que, como ele estava no Egito e ele era amigo de Moisés, ele era servo de Moisés, ele deve ter recebido algum treinamento do exército de Faraó, do exército egípcio. Então ele conhecia técnicas de guerra. E além de conhecer as técnicas de guerra, o primeiro passo que ele fez foi crer na promessa de Deus. Quando ele foi enviado com Caleb e mais os 10 lá para espiar a terra, só ele e Caleb trouxeram um relatório positivo, dizendo: nós cremos que nós vamos. Então, a primeira coisa que Josué fez foi crer na promessa de Deus. A segunda coisa foi ouvir a voz de Deus. E aqui eu quero perguntar para vocês: como é que a gente ouve hoje a voz de Deus? Será que Deus, assim como fez com Moisés, hoje em dia ele desce numa sarça, fica ardendo um fogo lá e fala com a gente? Hoje não é assim. Hoje Deus fala conosco das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. Ele fala através da palavra, ele fala através de situações, ele fala através da pregação da palavra. Então Deus fala conosco, mas muitos de nós não ouvimos o que Deus fala. Então nós temos que estar com a nossa mente e o nosso coração atentos a ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando. Eu creio que nesse momento Deus está falando com você. De alguma maneira, Deus está usando este tempo, está usando esta porção da palavra para falar comigo e para falar com você. Terceira coisa, no versículo 2, Deus disse assim para ele: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Deus aqui ele está mostrando que muitas vezes ele muda os nossos planos. Quantos de nós fazemos planos mirabolantes, fazemos um monte de planos e às vezes Deus vem e muda tudo? E quando Deus muda os nossos planos, alguns de nós ficam emburrados com Deus e fala que não era assim, eu já planejei tudo, então tem que ser do meu jeito. E a gente acaba quebrando a cara. Aqui Deus mudou todo. Moisés não tinha intenção de ser líder do povo. Ele era apenas um ajudante de Moisés. Mas Moisés morreu. E aí todos os planos da vida de Josué foram mudados por Deus. Deus chegou para ele e falou: agora é você que vai ser o líder. Moisés já morreu. Então quem vai conduzir esse povo não é Moisés, é você. Ele era apenas um espia. Ele tinha ido espiar a terra. E de espia, pouco tempo depois, ele passou a liderar mais de 3 milhões de pessoas para entrar numa terra e conquistar aquela terra. Sendo que a primeira cidade era a cidade mais forte da história, da época, do mundo. Era a cidade de Jericó. A cidade mais que tinha uma fortaleza maior, a cidade mais bem guardada. Já ia começar pelo mais difícil. Então todos os planos dele foram mudados. Quantos planos seus têm sido mudados ultimamente? Eu creio que com essa pandemia, os planos de todo mundo foram mudados. Ninguém teve os seus planos que foram feitos em janeiro, estão correndo como foram feitos. Deus mudou o plano de todo mundo. Tinha gente que ia fazer festa de casamento, né? E jogou para frente. Mas amém, porque Deus mudou os planos. De alguma maneira, Deus permitiu que esse vírus chegasse. Deus permitiu que essa situação toda se instalasse. Porque nada está fora do controle das mãos de Deus. Não estou dizendo que Deus mandou esse vírus, mas Ele permitiu que esse vírus viesse. E tudo está sob o controle de Deus. Nossos planos foram mudados. Como é que nós temos encarado essa mudança de planos? Aqui nós vemos na palavra que em Jeremias 29 diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano,
planos de dar-lhes esperança em um futuro. Olha que lindo, os planos de Deus para nós. Em Isaías diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, queridos, quando Deus muda o nosso plano e coloca a gente nos planos dele, é bênção. É coisa maior do que a gente pode imaginar, coisa maior do que a gente pode esperar, ainda que na nossa mente, no nosso entendimento, não seja uma coisa razoável. Porque eu tinha planejado tudo de um jeito, de repente mudou de cabeça para baixo. Quando Deus está envolvido, quando os planos são de Deus, vai ser bênção, vai ser coisa que Deus vai suprir cada uma das necessidades que nós vamos ter nessa mudança de planos. O quarto princípio aqui de Josué é estabelecer metas claras. Já falei com vocês várias vezes que quando você ora a Deus, você precisa ser específico na sua oração. O que é que você quer de Deus? Quando você fala assim, Deus me abençoa como? Deus pode te abençoar das mais variadas maneiras. Seja específico. Deus me abençoa com coisa tal, com assim, dessa maneira. Seja específico, tenha metas. Não seja um cristão Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida me leva. Não, a vida não te leva. Você que leva a vida. Você que escreve a sua história. E quando você escreve a sua história de acordo com o que Deus te orienta, a sua história é próspera. Porque a palavra nos garante isso. Veja que nos versículos 3 e 4 diz assim: como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Então Deus tinha um objetivo claro para eles. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, porque Deus tinha dito para ele. Então eu quero deixar para vocês que busquem em Deus o que é que Deus tem para você. O objetivo que Deus tem para mim não é o mesmo que Ele tem para você. Você foi chamado com um propósito específico. Você tem um propósito nas mãos de Deus. Busque em Deus qual é o propósito que Ele tem para você. Qual é a meta, qual é o objetivo, quais são as conquistas que você tem que ter na sua vida. Em quinto, conte sempre com a ajuda de Deus. Não queira fazer as coisas sozinho. Não queira fazer as coisas pelo seu entendimento, pela sua sabedoria, por aquilo que você acha que sabe. Conte sempre com a ajuda de Deus, porque ele disse a Josué: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E em Hebreus, diz a mesma coisa: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele está conosco, amém? Você crê nisso? Se Jesus está conosco, nós não temos que temer. Se Jesus está no nosso barco, nós não temos que temer. Não apenas que o barco não vai afundar, nós não temos que temer nada. Porque Deus é o Deus que manda na tempestade, manda no barco, manda no mar, manda em tudo. Então, quando você está na direção de Deus, a sua conquista ela é garantida. Isso não impede que você tenha batalhas. Josué teve que ter 31 batalhas para conseguir 31 conquistas. Deus, ele vai conosco, ele nos ajuda, mas ele não nos tira da batalha. Nós sempre estamos em batalha. Nossa vida é uma guerra espiritual. Nossa vida é uma guerra do dia a dia. Deus não tira a gente da guerra, mas ele vai conosco para a guerra. E indo conosco, a nossa vitória, ela é certa. A sua conquista, ela é certa. Mas isso não vai impedir de você ter lutas. Então, no meio das lutas, não olhe para a luta, não olhe para a batalha. Olhe para Deus que está com você no meio da luta. Porque a batalha vai ser vencida, em nome de Jesus. Amém?
E em sexto lugar, compreenda o valor do teu esforço. Deus, ele faz a parte dele, mas ele requer um esforço nosso. Olha o que ele diz a Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Foram 3 vezes que Deus repetiu para Josué ser forte e corajoso. Então, Deus está falando para você hoje: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. As lutas que você está passando, as dificuldades que você está enfrentando, Deus está com você. A conquista virá nas tuas mãos, mas seja forte, seja corajoso. Pastor, mas eu não tenho mais força. Busque em Deus. Deus é aquele que te capacita. Deus é aquele que te fortalece. Deus é aquele que supre as suas fraquezas e transforma a maldição em bênção. Então seja forte, seja corajoso, porque a conquista virá com o teu esforço e com a ajuda de Deus. E por último, dedique-se à palavra de Deus. Deus estava com Josué. Deus ia junto com Josué. Mas olha o que ele fala para Josué no versículo 8 do capítulo 1. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha só, olha como ele termina essa fala. Porque só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então o quê? Só quando você observar, quando você estudar a palavra, quando você falar da palavra. Olha que interessante, ele diz aqui: não deixe de falar das palavras desta lei e nem de meditar nelas. Então não basta você só ler a Bíblia, você tem que falar dela. Não basta você só falar dela, você tem que lê-la, você tem que estudá-la. Declarar e praticar. Declare a palavra de Deus para as pessoas, declare para você mesmo. Muitas vezes quem mais precisa ouvir a palavra é você. E quando você ouve a palavra saindo da sua boca, Deus te fortalece, o Espírito de Deus, ele te enche, ele te capacita, porque quando declaramos a palavra de Deus, nós estamos declarando a palavra de poder. E esse poder é que vai fazer com que a gente conquiste. Esse poder é que vai fazer com que a gente saia vencedor de todas as batalhas. Josué foi vencedor. A única vez que Josué perdeu foi em Ai, quando houve pecado no meio do povo, quando Acã pegou ídolos da terra e escondeu. Do resto, Josué foi impecável, porque ele meditava na palavra dia e noite, ele proclamava, ele declarava a palavra, ele ouviu Deus falar e ele creu, ele confiou, se esforçou, se animou e foi à luta. Então é essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Você tem conquistas a serem feitas, você tem objetivos a serem alcançados. Não importa se você tem 20 anos, 30, 40, 50, 80, Josué tinha 85. E ele morreu com 110. Então não é como Matusalém, que viveu quase 1000 anos. Ele já estava perto do fim da vida, mas ele iniciou uma campanha vitoriosa. Ele iniciou uma jornada de conquistas. E eu passei para vocês os princípios que permeiam a nossa possibilidade de conquistar. Que Deus esteja falando com você nesse momento. Que Deus tenha falado ao seu coração. Que você seja corajoso, que você tenha bom ânimo e que você creia que as conquistas estão nas suas mãos, porque Deus está com você. Amém, queridos?